Neste vídeo, trataremos da divisão espacial do poder entre a União Federal, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Os três elementos do Estado são povo, território e soberania. Quanto à sua forma, o Estado pode ser classificado em unitário e federativo. Na primeira alternativa, a centralização política administrativa. Já na federação, há uma descentralização, com repartição de competência entre a União, o poder central e os Estados-membros. O Brasil adotou o princípio federativo. Desta maneira, adotou a federação como forma de organização do Estado. Federação é a reunião dos Estados-membros, cada qual com uma parcela de autonomia em torno de um poder central, sob aspecto de indissolubilidade. Podemos definir o Estado Federal como aquele que há uma distribuição geográfica de poder político, no qual temos um ente dotado de soberania e outros entes dotados de autonomia. A forma de Estado é federativa e não pode ser objeto de emenda constitucional, na medida em que é cláusula pétrea. A forma federativa tem suas características próprias, que são descentralização política ou partilha constitucional de competência administrativa, legislativa e tributária. Existe um órgão controlador de constitucionalidade das leis, ou seja, um órgão cúpula do Poder Judiciário, que é o STF. A existência de um órgão representativo dos estados, que é o Senado Federal no Brasil. A existência de uma Constituição rígida. Nos termos da Constituição, a organização política administrativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. A autonomia é a capacidade de desenvolver atividades dentro de limites previamente circunscritos pelo poder soberano. É a capacidade de autodeterminar, que se manifesta pela auto-organização, que é a capacidade de elaborar suas próprias constituições de leis orgânicas. Autolegislação, que é a capacidade de criar normas gerais e abstratas, de criar uma legislação infraconstitucional. Autoadministração é a capacidade de conduzir dentro de um campo próprio de autuação com competência de administrar e gerenciar os recursos disponíveis. Autogoverno é a capacidade de escolher seus próprios governantes. Por exemplo, é o povo do município que elege seu prefeito e os vereadores. O povo do Distrito Federal que elege o governador e os deputados distritais. O vínculo federativo é indissolúvel, constituindo cláusula pétrea, e desta maneira significa que a União, Estados, Distrito Federal e municípios não podem ser separados do Estado Federal para serem independentes. A competência é a atribuição legal de função, sendo que a própria Constituição faz essa distribuição entre os entes federados. A repartição da competência diz respeito àquilo que o Estado pode ou deve fazer, sendo que depende da predominância de interesses, quanto ao interesse de cada membro da federação. A União possui interesse nacional, no sentido de interesse de soberania. A União exerce a competência legislativa plena e o interesse federal, que garante o pacto de indissolubilidade. Os Estados-membros possuem interesse regional. Os municípios possuem interesse local. Já o Distrito Federal possui interesse regional e local cumulativamente. A União é um ente da Federação voltada para os assuntos de interesse de todo o Estado brasileiro. A União decorre da reunião de todos os demais entes federativos, mas não se confunde com o Estado brasileiro, que é dotado de soberania. A União não tem soberania, é dotada de autonomia e seu poder decorre da Constituição. Não se confunde União com Federação e com República Federativa do Brasil. A União é a pessoa jurídica de direito público interno. Já a Federação é a forma de Estado consubstanciada na reunião de entes dotados de autonomia, compondo o Pacto Federativo. A União ora atua em nome próprio no âmbito interno, ora atua no plano internacional, em nome da Federação, representando a República Federativa do Brasil, perante os demais Estados soberanos.
O poder executivo é exercido pelo Presidente da República, Vice-Presidente, Ministro, Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional. O poder legislativo é exercido através do Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O Poder Judiciário compreende a Justiça Federal. No que se refere à competência administrativa ou material da União, é exclusivamente competência da União o que está disposto no artigo 21 da Constituição Federal. Competência exclusiva é aquela que não admite delegação para outro ente político ou competência suplementar, atribuída a uma única entidade federativa. É comum a competência da União no que está disposto no artigo 23 da Constituição. Competência comum, cumulativa ou paralela. É aquela atribuída a todas as entidades federativas. Competência legislativa. É privativo a competência da União, o que está disposto no artigo 22 da Constituição. Competência privativa é aquela atribuída a uma única entidade federativa, mas com possibilidade de delegação em questões específicas. É concorrente à competência da União o que está disposto no artigo 24 da Constituição. Competência concorrente é aquela atribuída à União para estabelecer normas gerais, podendo os Estados e o Distrito Federal implementarem regras específicas. O Distrito Federal é uma entidade político-administrativa que integra a Federação Brasileira, com autonomia de auto-organização, autolegislação, autogoverno e autoadministração. O poder executivo é exercido pelo governador e vice-governador. O poder legislativo é exercido através da Câmara Legislativa. Já o poder judiciário é organizado e mantido pela União por lei federal. A competência administrativa é cumulativa, que está disposto no artigo 23 da Constituição. No que diz respeito à competência legislativa, é competência expressa o que está disposto no artigo 32 da Constituição. Competência residual, que está disposto no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição. Competência residual é aquela que sobra após a distribuição das competências para todos os entes. É competência delegada, o que está disposto no artigo 22, parágrafo único da Constituição. Competência delegada é aquela em que um ente transfere a outro ente da federação a sua competência, nos limites estabelecidos pela Constituição. É competência concorrente o que está disposto no artigo 24 da Constituição. Competência concorrente é aquela atribuída à União para estabelecer normas gerais, podendo os Estados e o Distrito Federal implementarem regras específicas. É competência suplementar o que está disposto no artigo 24, inciso 1º ao 4º da Constituição. Competência suplementar é aquela atribuída aos Estados para desdobrarem as normas gerais estabelecidas pela União. Neste vídeo, tratamos da divisão espacial do poder entre a União e o Distrito Federal. No próximo vídeo, continuaremos esse assunto falando dos Estados-membros e os municípios. Não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.